Você presta atenção, porque é um texto que é provocante, é cativante, é empolgante, mas você verá comigo aqui que é um texto onde, na verdade, Deus está manifestando um juízo naquela igreja, para aquele povo e também hoje para nós. Acharam o texto? Então vamos por algumas considerações antes de ler. Presta atenção. Eu penso que se você vivesse nesse tempo, nesses anos que o apóstolo Paulo escreveu esta carta à igreja de Corinto, eu penso que você seria seduzido e você queria ser membro desta igreja. Eu penso. E eu penso isso porque eu também iria desejar. Ungida, Sérgio? Obrigado. Eu penso que você ficaria encantado com a pungência daquela igreja, com os louvores, você ficaria encantado com o pregador, você ficaria encantado com os dons das pessoas que ali frequentavam e serviam a Deus. Era uma mega pungente igreja. Talvez enchia os olhos de muitos à distância. Esta igreja era exemplo no tocante aos dons. Paulo, quando vai falar para esta igreja, ele fala elogiando a questão dos dons, mas condenando a falta do amor no uso dos dons. Essa igreja era tão impressionante que nós vamos hoje à noite ministrar a ceia. 1 Coríntios, no capítulo 11, o apóstolo Paulo vai falar sobre a ceia por um problema que havia ali. Na ministração da ceia, os irmãos comiam, esqueciam, deixavam os outros. Pensa num caos. A ceia era servida e você estava querendo, eu quero comer a minha parte, e os outros se lasquem. E Paulo vai mostrar, ensinando na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, como deve se proceder, como que você tem que se portar. E aí, no capítulo 13, que é o que eu vou ler com vocês, ele vai falar uma coisa que aqui choca, meus irmãos, e presta atenção. Paulo vai dizer o seguinte: vocês podem atingir o ápice da vida, vocês podem ser o melhor na área de vocês. Você é médico? Você pode ser o melhor médico. Você é advogado? Você pode ser o melhor advogado. Você é professor? Você pode ser o melhor professor. Você é pastor? Você pode ser o melhor pastor. Você pode ser o melhor comunicador. Você pode ser o melhor pedreiro, o melhor na sua área. Ninguém é como você. E ele vai dizer: mas tudo isso é nada se faltar amor. Então no capítulo 13 ele vai dizer que todo esse encantamento humano, essas coisas que atraem a gente, se não tiver amor, é nada e nada vai se aproveitar. Aí, só para você entender, a partir do verso 1, Paulo vai dizer o seguinte: eu vou mostrar para vocês um caminho sobremodo excelente. Sabe o que ele está falando? Vocês estão achando que aquilo que vocês estão fazendo é o melhor caminho? Eu vou mostrar para vocês um caminho sobremodo excelente. Eu quero ler então. Vamos lá? Qual que é esse caminho? E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa e como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O que é amor, Paulo? O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses,
não exaspera, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Porém, o maior destes é o amor. Até aqui. Mantenha sua Bíblia aberta, por favor. É interessante, meus irmãos, que quando perguntaram para o Senhor Jesus qual que era o maior mandamento, Jesus Cristo disse, olha, o primeiro, maior mandamento, amar a Deus. E o segundo, amar o próximo. É interessante que Jesus Cristo vai falar do maior mandamento e os dois sintetizam todos os demais, amar a Deus e amar o próximo como a ti mesmo, envolve o amor. Quando você olha para as cartas que Paulo escreveu, por exemplo, quando ele vai escrever para Éfeso, quando ele vai escrever para Filipos, Colossenses, Tessalonicenses, ele elogia o amor daquela igreja. Ele elogia. Mas quando ele vai escrever para a igreja de Corinto, ele bate ao cajado. Porque enquanto nas demais igrejas a virtude elogiável era o amor, nesta igreja a virtude que faltava era o amor. É curioso. E Paulo vai dizer, eu vou mostrar para vocês um caminho sobremodo excelente. E isso é tão chocante, meus irmãos. Presta atenção. Que na segunda carta aos Coríntios, Paulo vai falar assim, lá no final. Mexe comigo isso. Ele diz assim, amando-vos cada vez mais, sou eu cada vez menos amado. Para pensar nisso. Amando-vos cada vez mais. Paulo está falando o seguinte, amor é um negócio que vocês não têm. Mas eu cada vez mais amo vocês, embora vocês me amem cada vez menos. Meu Deus, meu Deus. Eu queria conversar com vocês à luz desse texto, meus irmãos, em 3 etapas. Vamos entender as 3, depois a gente vai esmiuçar as 3. Na primeira parte eu queria falar com você, do versículo 1 a 3, que as maiores experiências da vida sem amor é nada. As maiores experiências da vida sem amor é nada. Depois, eu quero falar com você sobre o que é o amor, o que não é o amor e o que o amor faz. E por fim, eu quero mostrar à luz desse texto quando então você e eu começamos a vivenciar, a experimentar esse amor de 1 Coríntios 13. Então vamos pensar comigo nessa primeira etapa. As maiores experiências da vida sem amor não é nada. E o apóstolo Paulo vai mostrar aqui 4 níveis de realização humana que abarca, envolve todas as profissões do mundo, todas as áreas. Ele vai mostrar 4 níveis. Vejam vocês, o primeiro nível, o nível das comunicações. Olha o verso 1. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Paulo está falando sobre a área da comunicação. Sabe o que ele está dizendo? Ainda que você seja um melhor nessa área, um melhor em 2 dimensões, a natural, humana, e a espiritual, a celestial. Se tratando da humana, você é o melhor comunicador. Você domina essa área.
E você não só é o melhor comunicador, como você anda por todo o universo, do Brasil a Japão. E você não é apenas alguém que consegue se comunicar, mas você domina como ninguém a língua dos homens. E Paulo vai dizer o mais ainda. E a língua dos anjos. Entre outras palavras, ainda que você seja assim com os anjos celestiais, você fala a língua deles e entende a língua deles, ainda que você chegue nesse ápice, Paulo vai mostrar uma dimensão, a dimensão da comunicação. Olha a segunda dimensão da ciência, olha o verso 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, aqui, meus irmãos, tem algumas coisas aqui dentro desse versículo 2. A ciência do futuro, profetizar. Profetizar é você conhecer o futuro pela sintonia espiritual que há em você. Olha, o que Paulo está dizendo? Por causa deste atributo, destas virtudes, você consegue ter visões de coisas futuras e consegue prever intervenções futuras de Deus e anunciar isso ao povo. Ainda, ele diz que eu tenho o dom de profetizar. A ciência filosófica, a ciência do saber, ainda que você conheça toda a ciência, ainda que você entenda tudo sobre os astros, tudo sobre os vegetais, tudo sobre biologia, você domina como ninguém domina, você é um ser que está acima de todos os outros seres na humanidade. Quer ver terceiro lugar? Ele ainda diz, ainda que você domine a ciência filosófica, a ciência do saber, você tem uma mente acima das demais, você domina, você é superior. Ainda que você chegue nesse nível, Paulo está dizendo aqui, ainda que você chegue nesse nível, se você não tiver amor, nada você será. Aí ele vai embarcar o terceiro mundo de realização humana, que é o mundo da fé. Olha o verso 2. Ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Meus irmãos, pensa nesse negócio aqui exponencial. Não há monte que fique parado diante da sua fé. Não há muro irremovível. Não há montanha que seja um obstáculo. Você diz, montanha, sai daqui, vai para lá, e ela vai. Você diz, muro, caia, ele cai. Ainda que você tenha uma fé como essa, meu Deus, minha fé não move nem papel. Aí a Bíblia está dizendo, ainda que você tenha fé tamanha, transportar montes, olha o nível de realização humana. Quem de nós está nesse nível? Quem de nós alcançou este topo, este cenário? Quarto e última realização está no verso 3, o mundo das ciências sociais e humanas. Olha o verso 3. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres. Não estou falando aqui de você dar uma ofertinha, não. De você entregar a parte daquilo que você tem, não. Olha o que o texto está dizendo. Ainda que você distribua todos os seus bens. Você já pensou no senso de realização que isso dá? A ponto de você poder dizer o seguinte, gente, eu estou aqui hoje, eu vou dar tudo o que eu tenho. E mais, olha o que o texto diz. E ainda entregue o seu próprio corpo para ser queimado. Olha a abnegação dessa pessoa. Gente, eu estou aqui, eu dou tudo o que eu tenho, inclusive a minha própria vida. Paulo está dizendo o seguinte, que ainda que você tenha um poder de abnegação, uma generosidade que é incomparável, que você não pode encontrar, ainda que você chegue nesse ponto. Olha a conclusão. Se você não tiver amor, nada disso aproveitará. Agora notem vocês, meus irmãos, o que isso tem a ver conosco?
tem a ver conosco que esses 4 níveis abarca todas as profissões do mundo. Abarca você, eu, aquilo que fazemos. Aqui está incluído todas as possibilidades profissionais. Sabe o que Paulo está dizendo? Que para alguém que pensa ser feliz alcançando essas coisas, ele vai chegar lá, mas se ele não tiver amor, ele não vai ser nada. Porque pensa comigo aqui uma coisa. Nós, seres humanos, temos uma tendência de acreditar que o dia em que eu for, o dia em que eu tiver, eu serei feliz. Não é assim? A gente não tem essa tendência? O dia, eu estou solteiro, o dia que eu casar, aí vou ser pleno. Aí você casa. Aí você não é pleno. Aí de repente você está casado, você fala assim, o dia em que eu construir a minha casa, aí sim. Aí você luta e constrói a casa. Ainda falta. Aí você pensa, não, o dia que eu agora tiver um carro dos meus sonhos e um emprego com um salário X, aí sim. Aí você luta, você compra o carro e você tem um emprego com um salário X. Ainda lhe falta. Sabe o que Paulo está dizendo? Que se você chegar nesse nível aqui que é inchegável, inventei essa palavra, se você chegar nesse nível que é impossível de você alcançar, ainda assim lhe faltará. Faltará o que, pastor? Paulo está dizendo o seguinte, que isso tudo aqui, fé que transporta montes, abnegação que doa tudo que tem, inclusive a própria vida, isso tudo aqui é insuficiente para me satisfazer, para me preencher, para me realizar na nossa vida sem o amor. Eu tenho tudo isso, mas se eu não tenho o amor, o tudo que eu tenho é nada. Porque o que eu necessito, essas coisas não preenchem, não me realizam, não me nutrem. Eu preciso de algo a mais, algo além. Aqui que está um ponto. Porque às vezes a gente pensa o seguinte, se eu for o melhor naquilo que eu faço, eu vou ser bem realizado. Eu sou pastor, imagina se eu fosse o melhor pastor do mundo. Aí eu poderia pensar, rapaz, se eu fosse o melhor pastor do mundo, eu ia ser um camarada bem realizado. Paulo está falando, não é por aí o caminho, não. Imagine você, advogado, médico, enfermeiro, policial, professor, dona de casa, enfim, você é a melhor, o melhor na sua área. Aí você pensa, se você fosse o melhor, aí você seria pleno, realizado. Paulo está falando para mim e para você, não é por aí o caminho. Ainda que você fosse o cara, o tal, ainda lhe faltaria algo muito maior. E o que nos faltaria? Faltaria uma coisa importante, mas tão difícil, que é o amor. Porque se eu for isso tudo, falar a língua dos homens e dos anjos, eu serei como um símbolo que retine, cima é uma lata, bate uma na outra, causa um som meio que agudo, estridente. E o que mais? E mais nada. Paulo está falando o seguinte, se você fala a língua dos homens, domina a área da comunicação, até mesmo angelical, você será como uma lata que bate uma na outra e não traz benefício maior algum. Olha só mais, você pode ser o maior profeta, você conhece o futuro, você antecipa coisas que vão acontecer, você anuncia. E Paulo vai dizer, se você não tiver amor, nada você será, nada serei. Você pode dar todos os bens da sua própria vida, inclusive a sua própria vida, mas se você não tiver amor, nada disso vai se aproveitar. Aí talvez você pergunta, pastor, então o que é amor? É aqui que está a chave da questão. Se tudo que eu preciso é amor, o que é o amor? O que é? Nessa segunda etapa da minha palavra aqui nesta manhã, eu quero definir com você
o que é o amor, o que ele não é e o que o amor faz. Está a partir do versículo 4. A partir do versículo 4, o apóstolo Paulo vai dizer que o amor, esse amor que falta, é paciente. Sabe aquele amor que sabe esperar? Ah, você está precisando mais de um tempinho? Eu espero. E paciência é um negócio que você deve ter muito, né? Você tem? Ou você é igual eu, que falta? Porque eu sou daqueles que falta mais do que sobra. Falta mais do que é necessário. A Bíblia diz, o amor é paciente. Alguém toma um lugar na fila, você está na fila do banco, principalmente nessa época agora? Sim, né? Você está lá na fila, aí de repente alguém entra na sua frente. Aí você, não, pode passar, eu estou aqui com paciência, eu estou aqui. É assim que a gente faz? A Bíblia diz que o que é o amor, Paulo? O amor é benigno. Benigno é a qualidade de fazer bem aos outros, ao próximo. Eu quero o seu bem e por isso faço bem a você. O patrão que quer o bem dos funcionários, que é benigno para com os funcionários, faz o bem. O funcionário que é benigno para com o seu patrão, faz o bem para o seu patrão. Diz a Bíblia que o amor não arde em ciúmes. Quem nunca se rendeu aos ciúmes? Os casais aqui. Quem nunca, quando viu de repente o seu cônjuge, recebeu alguns agrados por alguém, você olha meio desconfiado, você fala assim, quem nunca sentiu nem que fosse uma pontinha, uma agulhada de ciúme? Quem nunca? Aí a Bíblia diz, o amor não arde em ciúmes. Pensa. O amor não se ufana. O que é ufanar? Gloriar-se, gabar-se. O amor não diz diante do espelho, glórias sejam dadas a eu para sempre. O amor não faz você cantar diante do espelho, oh, quão grande és tu. Não faz. O amor não se ufana, não se ensoberbece. Ufanar é você gloriar-se. Ensoberbecer é você humilhar o outro para receber glória. Você pisa no outro para que você se sobressaia. O amor não faz isso. O amor não se conduz inconvenientemente. O que é isso? Ele sabe a hora de falar, ele sabe a hora de ficar quieto, ele sabe a hora de estar no lugar, a hora de se retirar do lugar. Ele não se conduz inconvenientemente, ou seja, ele é conveniente. Fala na hora certa, está na hora certa, é prudente no agir. O que é o amor, Paulo? Ele vai dizer, o amor não procura os seus próprios interesses. Ah, meu bem, você está precisando? Pode ser o seu interesse primeiro, o meu eu espero. Você está na fila do banco, alguém passou na sua frente? Não, você deve estar com mais pressa. Eu espero. Pensa, o que é o amor? Não procura os seus próprios interesses, não se exaspera. É aquela pessoa que não se irrita, ela não é iracunda. Você já viu gente que você dá uma encostada e ele dá um grito? Está irritado. Eu estava na fila da Caixa Econômica, que até como é que chama? Caixa eletrônico está dando fila. Tem um punhado, mas só funciona 2 ou 3. Estava na fila, rapaz, e aí? Estou esperando, como todo mundo. Chegou mais gente atrás de mim, ficaram esperando. De repente alguém falou assim, não, tinha que ter um caixa econômica lá, tinha que ter um caixa eletrônico lá no Coroado. A pessoa só sugeriu. O outro achou que estava falando de política, o negócio virou uma confusão. Que eu falei, ainda bem que está chegando a minha vez. Fui logo, porque as pessoas estão assim, iracundas, estão nervosas. Pouca coisa tira a gente do sério. Aí Paulo está dizendo, o amor não se exaspera, não se irrita,
Ele não é aquele camarada que diz assim, hoje eu mato. Dia desse, aqui na igreja, veio um senhor e falou com a gente. Eu mato. Você lembra, Nath? Eu mato. Que papel bonito, né? Que você acha que você está fazendo? Não se ressente do mal, o amor não fica amargurado. O sujeito ele não é azedo. Ele não carrega dentro dele veneno. Tem gente que carrega. Azedo na alma. Porque alguém feriu, aquela ferida explodiu dentro do seu ser, e às vezes carrega um rostinho bonito, mas uma alma azeda. É como Nabal, que a Bíblia diz que Nabal era duro no trato. Gente que você não pode nem chegar perto. O amor não se alegra com a injustiça. Ah, irmão, a gente até gosta bastante de justiça, mas dependendo da pessoa, você diz, é bem feito, tinha que ser isso mesmo. É assim ou não é? Foi injusto, mas dependendo de quem, a pessoa diz, tem que ser assim mesmo. O amor não se alegra com a justiça. O amor regozija-se com a verdade. Gente, se tem uma coisa no nosso século que o povo ama é mentira. Porque mentira não dói, verdade dói. Verdade dói. Eu estou barrigudo, alguém fala, você é barrigudo. É verdade, mas machuca. Agora fala comigo, não, sua barriga está, ó, como que chamam? Um tanquinho, né? É assim que fala. É verdade? Não. Me machuca? Não. Mentira. No nosso mundo atual, pessoas estão dizendo mentiras para agradar, e agrada a muitos. Agora, olha o que o amor faz. O amor se alegra com a verdade. Você está falando a verdade comigo, meu amor? Um casal pode conversar. Ainda que me machuque, ainda que doa em mim, eu me alegro por você estar falando a verdade. Filho, você está fazendo uma confissão, ela é verdadeira. Eu me alegro por falar a verdade. Eu não queria que você mentisse, eu queria mesmo que você falasse a verdade. O amor se alegra com a verdade. O que é o amor, Paulo? Tudo sofre. Aqui, irmãos, a ideia é que você se transforma numa cobertura para que chova chuvas de pedra e quem está debaixo daquela cobertura não seja atacado. Ou seja, o amor tudo sofre. Eu sou cobertura para que o impacto das pedras em você, se chegar, chegue menor, porque pode chegar sobre mim. Eu protejo você. Olha o amor. O amor tudo espera. O amor tudo suporta. E diz Paulo, o amor jamais acaba. O amor jamais acaba. Deixa eu te fazer uma pergunta. O seu marido é assim? Ele encaixa direitinho nessa descrição aqui? Sua esposa é assim? Essa descrição que eu li a partir do verso 4. Você fala, pastor, esse é o meu marido, essa é a minha esposa mesmo. Paulo falou dele e dela. Você acha que é? Você acha que essa descrição encaixa com seus filhos? Seus pais? Encaixa em você? Quando você lê isso aqui, você diz, não, eu amo. Eu sou aquele ser vivo desse texto. Eu sou. Você acha que é? Quando eu olho para essa descrição, eu falo, meu Deus, eu estou bem encrencado. Porque eu não sei o que é amar. Porque esses pontos todos, amor é paciente, eu não sou paciente. É benigno, eu sou às vezes, dependendo da conveniência. O amor não se alegra com a injustiça, às vezes eu me alegro. O amor jamais acaba, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, às vezes não. O que a Bíblia está mostrando? Paulo está falando o seguinte, aquilo que você precisa para ser alguém feliz, plenamente realizado, não está em você, está no amor. Só que o amor é inalcançável. Aqui que está um problema para nós. Meu Deus, se eu preciso de amar assim, mas este amor é inalcançável a mim, eu estou encrencado. E agora?
O que eu faço então? Porque, de acordo com Paulo, para eu ser alguém feliz, pleno, eu preciso de ter esse amor, mas esse amor está longe, está aquém de mim, está distante de mim. O que eu faço? Aí você pode responder: pastor, eu estou bem encrencado, então eu não sei o que é amar. Eu vou dizer para você: eu também estou. Nós estamos. Se o amor que nós precisamos é inalcançável a nós, o que então fazer? Sabe o que faz de mim e de você? Torna você e eu absolutamente refém, absolutamente carente, absolutamente necessitado que Deus manifeste esse amor em você e através de você. Este amor é inalcançável a mim, de tal modo que ou Deus me dá pela instrumentalidade do Espírito Santo, ou jamais eu vivenciarei este amor. Eu sou carente, eu sou necessitado. Portanto, ainda que você alcance todos aqueles níveis iniciais, vai lhe faltar o amor. Este amor inalcançável a você, pela sua própria força, pelos seus próprios méritos, mas que pode ser dado a você, ministrado a você, pela instrumentalidade do Espírito Santo. Aqui está um ponto. Aí, Paulo vai concluir esse texto ensinando você e a mim qual que é o caminho, então, para a gente alcançar esse amor. Qual que é o caminho? Se eu preciso dele e ele está distante de mim, qual que é o meio para que eu alcance este amor narrado em 1 Coríntios 13? Ele vai dar 3 percepções, pelo menos aqui, que eu separei, embora haja outras, mas eu vou dar 3. Quando que eu começo a entender e a vivenciar esse amor? Primeiro, quando eu entendo que eu sou um ser parcial. Notem comigo, meus irmãos, notem comigo o versículo 9. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Sabe o que o texto está dizendo? Está dizendo para mim e para você que eu começo a vivenciar o amor quando eu entendo que eu sou um ser parcial. Eu não sou um ser pleno, perfeito, inteiro. O grande problema da vida é que muitas vezes a gente pensa a respeito da gente mesmo aquilo que não é a gente, aquilo que não é a verdade a respeito da gente. Sabe o que ele está dizendo aqui? Quando você começa a entender que você é um ser parcial, que você vê em parte, que você entende, mas entende em parte. Você conhece alguma coisa da ciência, mas tudo que você conhece é parte, não é total, não é inteiro. Eu posso conhecer alguma coisa a respeito de teologia, mas tudo que eu conheço é uma parte. Eu não conheço por inteiro. Paulo está ensinando, irmãos, olha que precioso, que eu começo a experimentar esse amor quando eu tenho uma convicção de que eu sou um ser parcial, de que eu não sou pleno, não sou perfeito, não sou inteiro. Eu conheço em parte. Tudo que eu sei é parcial. Portanto, quando eu começo a entender isso, na verdade eu começo a ter um alívio. Aí sim eu começo a saber e a conhecer o que é amar. Equivocado está aquele que acha que é dono do mundo, que sabe tudo a respeito das coisas do mundo, que domina tudo. Esse, na verdade, é o maior frustrado. Paulo está dizendo, eu começo a ser curado quando eu entendo que eu sou um ser parcial. Eu não sou completo. Eu sou um ser parcial. A segunda coisa que ele ensina aqui, eu sou um ser em processo. Eu começo a vivenciar o amor quando eu entendo que eu sou um ser em processo. Olha o verso 11. O verso 11 diz, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Eu não sei vocês, mas quando eu era criança eu já tive tantos sonhos e desejos. E vocês? Eu sonhava em ser caminhoneiro, andava de carro com meu pai, sentava no banco de trás, eu, criança,
ficava virado para trás, ficava acenando para os caminhoneiros. Meu pai passava um caminhoneiro, o caminhoneiro vendo o carro por detrás, eu ficava lá fazendo joinha. Quando o caminhoneiro buzinava, aquilo para mim era um paraíso. Porque meu sonho era ser caminhoneiro, nada contra ser caminhoneiro. Mas olha, o que eu sonhava para quem eu sou, não tem nada a ver. Depois passou um tempo, comecei a crescer e sonhava, não, eu quero ser administrador de empresa. Meu sonho era ser administrador de empresa. Trabalhei no escritório de café, eu era secretário, rapaz, eu me imaginava dono, eu escrevia no caderninho, o dia que eu for dono dessa potroca, vou contratar fulano, fulano e fulano, fulano e fulano, fulano e outro fulano, eu vou mandar embora. Eu conheço os trapicola aqui, nós éramos uma turma de 7 homens, conheço quem é bom e quem não é, esses trapicola, vou tudo mandar embora, e conheço gente que tem potencial, vou colocar aqui. Eu escrevia na minha cabeça, meu sonho era administrar a empresa. Aí quando cheguei um pouco mais adiante, eu comecei a sonhar em ser jogador de futebol, aí eu ia para o campo, vi que não tinha nenhum sentido aquilo, que era loucura eu pensar em ser jogador de futebol, mas o glamour, né, encanta, a fama, o dinheiro, eu quero ser jogador de futebol, eu quero jogar a Copa do Mundo. Quando eu era menino, sonhava as coisas de menino, mas quando eu cheguei a ser homem, eu vi que não é caminhoneiro, não é ser jogador de futebol, não era nem ser administrador de empresa. Eu vi que isso tudo ficou para trás. Nenhum problema há em ser caminhoneiro, jogador de futebol e administrador de empresa. Mas Paulo está dizendo, eu sou um ser em processo. Quando eu começo a entender que eu estou sendo trabalhado, eu não sou inteiro hoje, eu estou sendo trabalhado para ser um dia. Paulo diz, eu começo a experimentar o que é o amor. Sabe por quê, irmão? Você imagina uma dona de casa. Olha o que é o amor. Se ela faz amando este amor do texto bíblico, ela vai fazer um arroz, um feijão, e ela faz aquilo com tanto carinho, tanto zelo, e ela põe na mesa. E ela põe na mesa e ninguém elogia, ninguém nota, ninguém percebe a dedicação dela. Você acha que ela se frustra? Ela não se frustra, ela diz assim, eu fiz com amor. Se vocês reconhecem ou não, isso não traz nenhuma importância para mim, eu fiz com amor. Você é um pastor, de repente você faz, ninguém percebe. Se você faz com amor, não precisa de reconhecimento, não precisa de aplausos, porque você faz por amor. Olha o que o amor faz. Você vai para o seu trabalho e de repente lá zombam, lá maltratam você, mas você está ali por amor e você diz, eu estou aqui porque eu amo. Olha o que o amor faz com a gente, irmãos. Agora, quando há ausência, aí eu fico carecendo de aplausos, eu fico carecendo de visibilidade, reconhecimento, e quando não tenho, eu me decepciono, porque na verdade aquilo que fiz sem a essência do que é o amor. Paulo está dizendo, eu sou um ser em processo. Eu não cheguei à perfeição, mas hoje eu sou melhor do que ontem. Aqui está a chave. Você é perfeito? Não, não sou, mas melhor do que ontem eu sou. Você é um ser em processo, irmão. Deus está formando em você. Você acha que você está preparado? Eu li uma camisa de alguém aqui na rua um dia. Na camisa estava escrito aqui, em obras. Você está em obras. Deus está fazendo obras em você. Você é um ser em processo. Você acha que ele desistiu? Ele ainda quer fazer de você um melhor filho, um melhor pai, uma melhor mãe. Ele está querendo fazer de você um melhor membro. Ele não desistiu, embora você possa desistir, mas ele está querendo. E vai lutar, e vai usar todos os meios para isso acontecer. Deus sabe que você não é perfeito, e Ele está formando alguém em você. Pastor, quando eu começo a vivenciar esse amor? Em último lugar, Paulo diz, quando eu entendo que eu fui vocacionado para amar. Eu fui vocacionado para amar. Olha o verso 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3.
porém o maior destes é o amor. Sabe o que Paulo está ensinando? Quando eu começo a entender que eu não fui chamado para ser uma prostituta, eu não fui chamado por Deus para ser um pecador, eu não fui chamado por Deus para viver a imundícia do pecado, as mazelas da minha carne. Deus não me chamou para isso. Pastor, para que Deus me chamou? Deus me chamou para algo mais excelente, um caminho sobremodo excelente. Deus me chamou para amar. Portanto, Ele não quer que você viva a vida nas mazelas da carne. Ele não quer. Ele não chamou você para a corrupção. Ele chamou você para a luz, para que você desfrute de tudo aquilo que Ele estabeleceu nas Escrituras Sagradas. Paulo vai fechar o texto dizendo: permanecem a fé, a esperança e o amor, porém o maior é o amor. Por que o amor é maior? Porque você pode ter fé, mas não amar. Cheio de fé, mas sem amor. Mas você que ama, você tem fé. Você pode ter esperança, mas também não tem amor. Cheio de esperança, mas no tocante a amor, zero. Agora, se você ama, você tem esperança. Por isso que ele termina dizendo: permanecem os três, fé, esperança e amor. Mas o maior é o amor, porque aquele que ama tem fé e tem esperança. Portanto, meus irmãos, este caminho sobremodo excelente é o caminho que Deus vocacionou você e eu. Podemos ser tudo isso que o texto diz, mas se nós não tivermos amor, nós não temos nada, é insuficiente. Agora, se temos amor, e ainda que a gente não chegue nesse nível, nós seremos